Na Rádio Hora. Nossa cidade. O Brasil e o mundo. A notícia que você precisa para ficar bem informado. No ar. Jornal da Hora. Com Arthur Mário. Olá, bom dia, 6h59, 6h59, manhã desta terça-feira, 15 de outubro de 2019. Comemora-se hoje o Dia do Professor e a todos eles que nos formaram, que estão aí formando a nova geração de brasileiros, nossa fraternidade, nossa solidariedade, as nossas homenagens aos professores do Brasil. Jornal da Hora com muita informação, prestação de serviços e opinião no rádio. Ao meu lado aqui na Central Técnica o Marco Antônio Marrom, com o Márcio Pena nas redes sociais, gerando imagens, o rádio para você ver e ouvir. A produção da Rafaela Moreira e do Alex Nantes. Eu sou o Arthur Mário e a direção-geral da Rádio da Família do jovem empresário Luciano Medeiros Barbosa Rodrigues. Sete horas, 1 minuto em Campo Grande, capital sul-mato-grossense, 7:01. Vamos conferindo os destaques do dia. Operação Omertá, a caminho de Mossoró, Jamilname tem pedidos de liberdade negados. Bahia decreta estado de emergência por manchas de óleo no litoral. Decreto que regulamenta trabalho temporário é publicado. Reforma da Previdência dos Militares tramita hoje na Comissão Especial da Câmara. Polícia Federal faz busca em endereço ligado a Luciano Bivar, presidente do PSL. Sete horas, 2 minutos, 7:02. Uma ótima terça-feira para você com rádio ligada aqui no nosso Jornal da Hora. E você que nos acompanha nas redes sociais, ao vivo, o rádio para você no nosso Facebook. Jornalismo da Rádio Hora, 999-11-9689. Jornal da Hora. Com Arthur Mário. Presidente do PSL, Luciano Bivar, é alvo de busca em investigação sobre candidaturas laranjas. A Polícia Federal cumpre mandado de busca e apreensão em um endereço ligado ao deputado federal Luciano Bivar, do PSL de Pernambuco, hoje, terça-feira. Na investigação sobre o uso de candidaturas laranjas pelo partido na eleição de 2018. Bivar é presidente do PSL, partido do presidente Jair Bolsonaro. 9 mandados foram autorizados pelo Pleno do Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco para a Operação Guinhol, atendendo a um pedido do Ministério Público Eleitoral. A investigação busca esclarecer se ocorreu fraude no emprego dos recursos destinados às candidaturas de mulheres. Ao menos 30% dos valores do fundo partidário deveriam ser empregados na campanha das candidatas do sexo feminino. Segundo a Polícia Federal, há indícios de que o dinheiro foi desviado para ser utilizado em outras candidaturas. A defesa do presidente do PSL informou que vai colaborar com as investigações da Polícia Federal. A polícia não informou a qual candidatura a operação desta terça faz referência, mas uma das investigadas desde fevereiro é Lourdes Paixão, que recebeu R$400 mil da direção nacional do PSL, terceira maior verba concedida pelo partido. A candidata obteve 274 votos em 2018. O dinheiro do fundo partidário foi enviado para a candidata pela direção do PSL, que tinha como presidente na época o ex-ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Gustavo Bebigano. Ele foi demitido do cargo depois das primeiras reportagens sobre as candidaturas laranjas. E o Jornal da Hora ontem teve a oportunidade de entrevistar o deputado federal do PSL de Mato Grosso do Sul, o deputado Dr. Luiz Ovando, que fez uma série de críticas à maneira como Luciano Bivar dirige o partido. Deixou bem claro também
que se o partido continuar sem prestação de contas, como Luciano Bivar vem fazendo, sem a devida transparência e sem democracia, doutor Luiz Ovando deixa o PSL, mesmo sob o risco de ficar sem mandato. E a gente traz um trecho da entrevista de ontem com o deputado federal do PSL, doutor Luiz Ovando. Jornal da Hora. O senhor deve permanecer no PSL ou analisa, decide isso somente ano que vem? Como é que o senhor está se posicionando? Não, eu estou na mão agora do grupo da legislação eleitoral, né? Ou seja, do TSE. Se o TSE houver por bem dar condições de você sair sem perder o mandato, ótimo. Se o TSE optar pelo fato, não, quem sair não ficar, perde o mandato. Eu vou pela minha linha ética, moral. Eu não nasci deputado, não vou morrer deputado. Eu vou simplesmente seguir a minha consciência. Se tiver que perder o mandato, que perca o mandato, não é essa a questão. Agora, continuar comungando dessa situação, simplesmente dizendo amém ao que foi feito até então, não vou. Não. 7h05, 7h05. Situação complicadíssima aí do partido do presidente da República, Jair Bolsonaro. O deputado Luiz Ovando, durante a entrevista de ontem, retratou um diálogo que teve com o presidente Jair Bolsonaro no gabinete do Palácio do Planalto, quando ele pediu ao presidente para assumir o partido, e o presidente disse que não, impossível. E a tendência, fazendo a leitura de tudo que vem ocorrendo, e mais essa operação de hoje da Polícia Federal, autorizada, portanto, pelo Tribunal Superior Eleitoral, portanto, fica evidenciado, e principalmente pela entrevista de ontem com o doutor Luiz Ovando, de que para 2020 esse PSL já não será mais o mesmo, com certeza, a nível nacional e a nível estadual, inclusive no Mato Grosso do Sul também. Porque o Luciano Bivar, ele assumiu no lugar que estava envolvido nessa questão das candidaturas laranjas, desviando recursos das candidaturas das mulheres, enfim. E agora, como dizia o doutor Luiz Ovando, aumentou e muito o fundo eleitoral, aliás, o fundo partidário do PSL até o ano de 2017 era de 9 milhões. O fundo eleitoral, a partir do movimento e da onda, passou para 110 milhões, de 9 milhões para 110 milhões. Além do fundo partidário, que vai ter para 2020 350 milhões. O Luciano Bivar, ex-cartola do futebol pernambucano e deputado federal, ele, com esse volume de recursos que ele vai ter que administrar, ele jamais vai deixar a direção do PSL. Ao mesmo tempo, ele fez ele fez vários grupos nos diretórios estaduais pelo Brasil. E claro, a grana que entra nesse partido é a grande fonte motivadora de muita gente estar em diretório partidário. Não só no PSL, nos outros diretórios dos outros partidos também, onde tem muito dinheiro. Portanto, esta é a realidade aí, né? 7h08. Jornal da Hora. Jornal da Hora. Previsão do tempo. Quem sabe faz a hora. Alex Dantes, bom dia. Bom dia, Arthur. E o estado terá mais uma semana de chuvas isoladas em diferentes regiões, com menor intensidade no leste e no nordeste, onde ontem os meteorologistas alertaram para a ocorrência de percentuais de umidade relativa do ar abaixo de 20%. Apesar do tempo fechado em alguns horários do dia, a expectativa é o aumento gradual nas temperaturas durante a semana, que poderão chegar aos 42 graus até na sexta-feira. Para esta terça-feira, o IMET prevê sol entre nuvens e pancadas de chuva no sul, sudoeste e centro-oeste do estado. A máxima chega aos 32 graus em Campo Grande, onde pode ocorrer pancadas de chuva durante todo o dia. No sul e sudoeste, a mínima é de 22 graus e a máxima não passará dos 29, e ainda pode registrar trovoadas pela manhã. Já no Pantanal, os termômetros vão de 21 a 32 graus, também sendo previstas chuvas em todo o dia,
com trovoadas também pela manhã. Haverá chuvas isoladas no centro-norte, onde os termômetros oscilam entre 21 graus e 37. Apenas no leste do estado não deve ter chuvas hoje. O dia varia entre nublado e parcialmente nublado, com ocorrências de névoa seca à tarde e umidade na casa dos 25%. A mínima prevista é de 22 graus, com máxima de 38. Na quarta, amanhã, a meteorologia prevê um tempo mais seco, com temperaturas amenas pela manhã e elevação à tarde. O norte e o sul do estado devem registrar pancadas de chuva durante a tarde. A máxima chega aos 34 graus em Campo Grande e aos 40 graus no estado. A temperatura se repete na quinta-feira, atingindo 36 graus na capital. Mas o calor e a umidade podem causar pancadas de chuva a partir da tarde. Na sexta, a expectativa é de temperaturas elevadas e pancadas de chuva com trovoadas isoladas em todas as regiões, exceto no Nordeste. O calor em Campo Grande pode atingir 35 graus e 42 graus pelo estado. Bom, esses foram dados do Instituto Nacional de Meteorologia e agora em Campo Grande está fazendo 24 graus. 7 horas 10 minutos, 7h10. Rápido intervalo aqui no Jornal da Hora e daqui a pouco, direto de Brasília, Clodoaldo Silva e as quentes do dia. Jornal da Hora. É mais que música. É paz e mensagem o tempo todo. Rádio Hora. Vem pro Sicredi poupar. Vem pro Sicredi ganhar. Promoção Vem Poupar e Ganhar no Sicredi. Concorra a mais de 1 milhão em prêmios. Sorteios semanais, mensais, 3 grandes prêmios finais. E mais, com a poupança programada, você tem o dobro de chances de ganhar. Vem pro Sicredi poupar. Vem pro Sicredi ganhar. Consulte o regulamento em www.vempoupareganhar.com.br. Processo SUSEP. Ofertas arrasadoras de verdade é só na loja Ortobon Shopping Bosque dos IPs. Toda loja com desconto que chega até 50%. Não perca! Colchões Ortobon. Colchões Ortobon. Durma bem, durma sobre colchões Ortobon. Loja Ortobon Shopping Bosque dos IPs, segundo piso. Siga nossas redes sociais. @Ortobon Bosque dos IPs. Telefone 3354-0354. Rádio Hora. 92 FM. Casa Gourmet, seu restaurante preferido, está sempre aberto de domingo a domingo para sua família e para os seus amigos, em horário de almoço para um dia corrido. Aos finais de semana tem pintada ouro com o mais famoso da cidade pra você dizer Estamos te esperando na Casa Gourmet, na Avenida Rodolfo de Zapinho, 1165, Itanhangá Parque. Casa Gourmet, seu restaurante preferido. Casa Gourmet, o melhor pra você. Toda sexta às 8 da noite aqui na Hora 92. Rolê Gospel. Para enfrentar os enormes desafios da segurança pública é preciso unir esforços, integrar tecnologias, estabelecer uma ampla rede de combate e prevenção à criminalidade. E para isso só tem um jeito: investir. O MS Mais Seguro representa o maior investimento da história do Estado nesta área. Além de equipar as polícias militar e civil, o sistema penitenciário e o corpo de bombeiros, o programa criou 11 núcleos de inteligência. Com a integração das polícias e dos municípios, as operações ganharam agilidade e, o mais importante, resultados efetivos. Segundo pesquisa do Instituto Sou da Paz, Mato Grosso do Sul é o estado que mais esclarece casos de homicídios no Brasil. Os índices são igualados aos de países de primeiro mundo. Com investimento e responsabilidade, estamos construindo um MS mais seguro para todos. Governo de Mato Grosso do Sul. Rádio Hora. 92 FM. Sabe aquele pão fresquinho que você come todo dia pela manhã? Na Padaria Doce Café você encontra aquele pãozinho crocante. E também salgadinhos, sucos e doces, entre outras delícias. E todo dia tem chipa quentinha por apenas R$1. Aceitamos encomendas de doces e salgados. Padaria Doce Café, uma delícia de café. Rua Ana Luísa de Souza, 1517, Bairro Pioneira. Encomendas 3025-4855. 3025-4855. Para quem ora e adora a toda hora. Rádio Hora. Jornal da Hora. Com Arthur Mário.
Agora, 7 horas e 14 minutos, daqui a pouquinho o canal Direto de Brasília com o Clodoaldo Silva, destacando aí a reunião de hoje da Comissão Especial da Reforma, que trata da reforma da Previdência dos Militares. Daqui a pouquinho, Clodoaldo Silva chegando com as informações do dia e mais o andamento, né, daquela sessão onerosa, essa definição dos recursos do pré-sal, os excedentes do pré-sal, cujo leilão acontecerá no dia 6 de novembro e, portanto, o governo brasileiro, o governo Bolsonaro, a área econômica do governo e via Petrobras, enfim, celebrando esse leilão que vai acontecer no dia 6 de novembro e aí o repasse de recursos para os estados e municípios. Para Mato Grosso do Sul, incluindo o estado e municípios, é uma previsão aí de mais de 413 milhões. Portanto, uma semana marcante em termos de recursos para o Mato Grosso do Sul e para os nossos mais de 70 municípios. Em destaque, a economia no agronegócio, as informações com o repórter Humberto Ferretti. Jornal da Hora. Com pelo menos 2 semanas de atraso por conta do tempo seco, enfim começou o plantio da soja no Paraná. No ano passado, nessa época, quase metade da área tinha sido semeada. Mas hoje o índice é de pouco mais de 20%. O mesmo clima, porém, que prejudicou agora, pode ajudar lá na frente. Os agricultores esperam mais chuva durante a safra, o que deve fazer a colheita aumentar e chegar perto de 20 milhões de toneladas. Produtores brasileiros contrataram nos 3 primeiros meses da safra quase 60 bilhões de reais em crédito. O número é 3% maior que no mesmo período do ano passado. A maior parte da verba será aplicada no custeio, apontam dados do Ministério da Agricultura. Destaque para 2 modalidades, que tiveram altas de 14% e 29%. O Pronaf, voltado para a agricultura familiar, e o Pronamp, de apoio ao médio produtor. E o preço do limão Tahiti continua em alta no mercado paulista, apontam dados do CPEA. A média da semana passada cresceu 3% para mais de R$ 80 a caixa. Mas houve picos em algumas regiões, acima dos R$ 100. Tudo por conta da oferta menor, já que a maior parte do limão no pé ainda está miúda e não atingiu o ponto de maturação ideal para a colheita. Agora 7 horas e 18 minutos, 7 e 18. Direto de Brasília com Clodoaldo Silva. Com Clodoaldo Silva, no seu bom dia, mas a sirene da Polícia Federal está tocando lá no Nordeste brasileiro nesta manhã, hein, Clodoaldo? Bom dia. Bom dia, Arthur Mário, bom dia, ouvintes da Rádio Hora, é isso mesmo, né? A Polícia Federal tem a operação aí, Luciano Bivar, que envolve, né, o PSL e o Partido do Presidente da República. Clodoaldo, no dia de ontem, aqui no Jornal da Hora, o deputado Luiz Ovando, do PSL, uma entrevista sensacional. Chamou o Bivar de realmente um ditador, não tem nada de democrático, não presta conta do partido, e a tendência é ele continuar à frente do PSL, no entendimento do doutor Luiz Ovando. Por quê? O pífio PSL, até 2017, tinha 9 milhões de recursos do fundo partidário. E na onda Bolsonaro, a partir do ano passado, está com um orçamento de 110 milhões ano, fora os 350 milhões que vão entrar do fundo eleitoral. Portanto, e o presidente da República disse ao deputado Luiz Ovando que não aceitará assumir a presidência do partido. E ele fechou a entrevista dizendo que vai seguir a consciência dele, e se o partido continuar com o Bivar e com essa forma de gestão dos recursos, ele, independentemente do TSE, ele se desfilia do partido mesmo que fique sem o mandato. O deputado vai seguir os princípios de vida que ele tem, viu?
Viu, Arthur Mário, é uma decisão, né, acho que louvável, né? Um abraço ao Dr. Luiz Ovando, né, um ótimo parlamentar aqui em Brasília. Te falar, a grande preocupação, ele deixa o partido. O que acontece? O partido na Câmara dos Deputados e no Senado, aqui na Câmara dos Deputados, desculpa, o mandato, né, é do partido. Então, se ele deixar o partido sem motivo justificável, o partido pode requerer o mandato dele e ele perde esse mandato. É isso que pode acontecer na prática, viu, Arthur Mário? Então, a decisão dele, né, anunciar que pretende sair em virtude desse autoritarismo, essa falta de transparência dentro do PSL, implica em problemas, né, políticos para quem está exercendo o seu mandato atual. Essa que é a grande preocupação e o que barra, né, algumas decisões até imediatas de alguns parlamentares já falar, estou saindo, já saí. Eles têm que pensar até num projeto político, viu, Arthur Mário? É interessante que, olha, eu postei a notícia logo cedo aqui, Clodoaldo, e vários amigos e seguidores nas redes sociais. Uma coisa que chega bem bacana aqui do jornalista, e hoje o professor deixou o jornalismo, o Mário Márcio Cabreira, ele faz um comentário bem assim, Arthur Mário, essa gente que grudou na onda do presidente Bolsonaro, quer agora posar de mocinho e se desgrudar impunemente, mas a história pune. E outra questão, né? Estão jogando no colo do presidente a operação. Aqueles que fazem oposição ao governo e ao presidente, mas na verdade a autorização dessa operação no dia de hoje é para investigar os laranjas do partido e a sede, né? O escritório central, embora os problemas estejam em Minas Gerais, é em Pernambuco que está o escritório do presidente do partido. Portanto, o Tribunal Superior Eleitoral é que autorizou a operação, né? Isso, turma, nós temos que levar em consideração isso. Desde a semana retrasada, o presidente tenta se desvincular do PSL, dizendo que o Bivar estava queimado, a imagem dele, né, tirando do PSL em virtude dessas denúncias dos laranjas, que aqui na Câmara o partido acaba recebendo muito ataque da oposição, é criticado, estão falando, né, o partido é corrupto, então ele tem tentado isso. E essa operação agora da Polícia Federal, que é vinculada ao presidente da República. Nós podemos dizer que não há relação? Sim, também podemos dizer que há. É complicado os bastidores da política e do poder, né? Tem muitos meandros. Mas essa atitude da Polícia Federal consolida essa proposta do presidente Jair Bolsonaro de se desvincular do PSL. Mas é o partido que o elegeu. É o partido que tem a segunda maior bancada na Câmara e tem um recurso, né, do fundo partidário enorme. É necessário transparência? É necessário dividir esse dinheiro para que os deputados, né, possam atuar politicamente. Então nós temos que pensar isso. Qual que é o caminho? O que está sendo feito realmente? É uma operação só para investigar o PSL ou é uma operação política também? O que está acontecendo nesses bastidores? Com certeza, Clodoaldo. Clodoaldo, 7h22 aqui no Mato Grosso do Sul, 8h22 aí em Brasília. Como é que está a questão dos militares aí na reforma da Previdência, que está lá no gargalo, em vias de ser votado pelo Senado? Isso, Arthur Mário. Hoje a Comissão Especial da Previdência dos Militares faz uma reunião onde é deliberado o relatório final do deputado Vinícius Carvalho sobre essa reforma da Previdência dos Militares. E é interessante, o que me chamou a atenção, acho que todo mundo está passando meio desapercebido, é a questão, se a comissão aprovar regimentalmente, ela não precisa ir para plenário. Essa reforma da Previdência dos Militares pode ir direto para o Senado. Isso muda toda uma dinâmica de discussão, porque o que a comissão decidir, pelo regimento, chama-se, né, é uma matéria conclusiva nas comissões. Daqui ela sai direto para o Senado. Mas o que está sendo proposto nessa reforma, né, da Previdência dos Militares? O relator inclui os policiais militares, né, das polícias dos estados, e os bombeiros militares também, né, estão incluídos nesse projeto. O parecer estabelece que esses profissionais, né, para esses profissionais, as mesmas regras das Forças Armadas, e inclusive no que se refere às contribuições para as pensões. Só que o projeto executivo aumenta dos atuais 30 anos para 35 anos o tempo de trabalho necessário para que os integrantes das Forças Armadas
possam requerer seus benefícios previdenciários. Então, hoje ainda é 30 anos, com a reforma vai passar a ser 35 anos, 5 anos a mais. E também esse projeto, né, da reforma da Previdência dos militares tem uma regra de transição. Cria um pedágio de 17% do tempo de serviço que faltar para os que estão em atividades. No caso, um integrante das Forças Armadas, e também, né, se incluir os policiais militares e bombeiros, que esteja, né, precisando de 10 anos para conseguir a aposentadoria, ele vai ter que trabalhar 11 anos e 7 meses. Então essa vai ser uma nova regra para os policiais militares e bombeiros, e isso tem preocupado essas categorias. Por quê? Porque alguns estados, PMs e bombeiros, eles entram, né, podem se aposentar, entrar para a reserva com 25 anos de serviço. Ou seja, aprovando essa reforma vai passar 35 anos, já são 10 anos a mais. Então, existem algumas corporações, né, que estão preocupadas e atuando nisso. E também uma grande preocupação nos governos estaduais. Porque se você aumenta em 10 anos o prazo para se pedir aposentadoria, muitos militares, né, dos estados, eles devem requerer essa aposentadoria, mesmo se for proporcional, para que possa ter direito a um benefício. Eles trabalharam, contribuíram e vão requisitar esse benefício. E também, outra discussão, né? As mulheres, elas têm uma diferenciação. Elas, né, o tempo delas vai ser de 5 anos a menos. Então, isso, no caso de 35 anos, passa a ser 30 para a mulher. É uma regra, né, também na reforma da Previdência do cidadão, né, do contribuinte, né? Também há uma diferença em relação a homem e mulher, seguido isso na reforma dos militares. E outra também, uma coisa que o texto prevê, é o aumento automático de quem estiver na reserva. Então, se há um reajuste do soldo, né, das forças, alguém do efetivo das Forças Armadas, esse reajuste é aplicado automaticamente também na aposentadoria, na pensão de quem está na reserva. E o outro texto, né, o texto é enorme, né, Arthur Mário, mas vou citar mais algumas, né? Uma coisa também que é interessante, acho que é uma forma de reduzir, né, o ônus para a sociedade, né, da aposentadoria dos militares, é que as contribuições referentes às pensões para as esposas, né, ou no caso maridos e os filhos, a remuneração, né, o desconto, passarão dos atuais 7,5% para 10,5% em 2020, de maneira escalonada, né? Então vai subindo aos poucos. E pensionistas, alunos, cabos e soldados inativos passarão a pagar a contribuição, que hoje não pagam, que incidirá ainda nos casos especiais, como as pensões decorrentes de serviços prestados ao país, né? Como no caso dos ex-combatentes da Segunda Guerra Mundial, ou também o pessoal que está indo para Haiti, são situações, né, diferentes que também, sobre esse ganho, né, que tem uma remuneração a maior para quem sai, né, para essas operações, também vai ser taxada, viu, Arthur Mário? 7h28. Clodoaldo Silva, direto de Brasília, conversando os assuntos desse começo de semana. E uma questão, talvez, do ponto de vista da economia do Brasil. O leilão do pré-sal, marcado para o dia 6 de novembro, está suscitando já entre os entes federados, estados, municípios, enfim, toda uma expectativa dos recursos que chegarão por aqui, Clodoaldo. Comanda essa agenda aí. A sessão onerosa, ela, falando em reforma da Previdência, ela está atrelada à reforma da Previdência. Aqui nesse caso no Senado Federal, tá? Lembrando, ela já foi aprovada na Câmara dos Deputados e está no Senado Federal, onde ficou um período na Comissão de Constituição e Justiça, que tem como presidente a nossa senadora de Mato Grosso do Sul, Simone Tebet. O texto foi discutido, está pronto para ir a plenário, só que ele, né, teve um questionamento e que os senadores, uma parte dos senadores, né,
parte dos senadores, eles cobraram a liberação de recursos ou a viabilidade de recursos para os estados para votar a reforma da Previdência. E aí a Câmara dos Deputados, semana passada, decidiu rapidamente sobre a questão da cessão onerosa, que é a venda do excedente do pré-sal, né, da exploração do pré-sal, e esse dinheiro ser dividido para os estados. Chegou aqui no Senado, hoje está previsto ser discutido na Comissão de Assuntos Econômicos, e a grande vantagem é que esse recurso garante 413 milhões para Mato Grosso do Sul deste ano. São 252 milhões para o governo do estado e em torno de 160 milhões para os prefeitos, rateado. Até eu comentei semana passada que em Campo Grande deve ganhar receber em torno de 16 milhões desse dinheiro, da cessão onerosa, desse dinheiro que sai da cessão onerosa. Mas as coisas aqui caminham um paralelo, então nós temos que ver se esse projeto da cessão onerosa, que é o PL 5.478, se ele for correr, né, a ser aprovado na Comissão de Assuntos Econômicos, a reforma da Previdência caminha mais rápido e também deve ser concluída essa semana. A grande expectativa é essa, que a conclusão e a votação do texto final ocorra entre hoje e amanhã, Arthur Mário. Nem tudo é politicagem, né? A arte de política e de transformá-la em benefício ao cidadão. Esse é o tipo de ação política que a gente tem que aplaudir, né? Negociações que permitam agilidade, fazer a economia andar a passos largos e os benefícios financeiros chegarem na ponta, né? A cada município brasileiro. Isso é bom. Isso tem que ser, né? O dinheiro público tem que atender o cidadão. Acho que esse é o caminho, viu, Arthur Mário? Muito obrigado, Clodoaldo Silva. Uma ótima semana para você. Até a sexta. Até a sexta. Muito obrigado. Obrigado aos nossos ouvintes aí. Um abração. Abraço. 7h31, 7h31. Aqui no Jornal da Hora, as dicas de finanças pessoais, um rápido intervalo e voltaremos já na segunda parte do programa e os comentários do Dr. Miquimba nesta terça-feira. Jornal da Hora. Olá, querido ouvinte. Tudo bem? Hoje vou te apresentar mais um novo amigo das nossas finanças, o conselho. Veja só esse verso. Ouve o conselho e recebe a instrução, para que sejas sábio nos teus dias por vir. Está lá em Provérbios 19:20. Você já ouviu falar que quando estamos passando por algum problema, temos a dificuldade de enxergar com clareza a situação e precisamos de alguém para nos orientar? Com o nosso dinheiro e a nossa vida financeira não é diferente. Precisamos ter alguém para nos aconselhar e nos orientar, nos ajudar a tomar as decisões. Porque finanças não é simplesmente fazer algumas contas de somar, multiplicar e dividir. Quando lidamos com dinheiro, estamos lidando com as nossas emoções. E muitas vezes as nossas emoções estão alteradas e por isso não conseguimos ter clareza. Veja só esse exemplo. Você já se apaixonou por alguém? Ao ponto de ficar tão encantado pela outra pessoa que não conseguia enxergar os seus defeitos e via apenas as suas virtudes? Isso acontece porque as emoções estão alteradas e afetam nossos sentidos e percepções. O dinheiro também mexe muito com o nosso emocional. Por isso precisamos tomar alguns cuidados e ter sempre por perto alguém de nossa confiança e principalmente que não tenha nada a perder ou a ganhar com aquela situação. Ou seja, alguém isento para que você tenha conselhos sábios e que te levem ao teu lugar desejado. Eu quero te pedir o teu conselho hoje. O que você quer ouvir nessa coluna sobre finanças pessoais? Fale com a gente. Vamos juntos construir uma vida mais próspera. E tenha um bom dia. Essa é a sua Rádio Hora. Nós voltamos em instantes. Ofertas arrasadoras de verdade é só na loja Ortobon Shopping Bosque dos IPs. Toda loja com desconto que chega até 50%. Não perca! Colchões Ortobon. Colchões Ortobon. Durma bem, durma sobre colchões Ortobon. Loja Ortobon Shopping Bosque dos IPs, segundo piso. Siga nossas redes sociais. @Ortobon Bosque dos IPs. Telefone 3354-0354. A JV Ensino Traduções e Interpretações em Livros
Libras é a primeira empresa especializada em acessibilidade da pessoa surda no Mato Grosso do Sul. Proporciona o melhor curso de capacitação em Libras, Incompany, curso diretor, transcritor e processo seletivo de pessoas com deficiência. Você que precisa de um intérprete ou tradutor de Libras para festas, eventos, entre em contato com a JV Ensino, 99942-5148. JV Ensino especializada em Libras. Visite nosso site www.jvlibras.net.br. Agora 7 horas e 34 minutos. Eu quero falar contigo de um assunto muito importante. Poupar dinheiro. Tenho certeza que você já pensou, mas eu não consigo, não sobra quase nada no fim do mês. E se eu disser que com apenas R$20, eu disse R$20, você abre sua caderneta de poupança do Sicredi. Já gostou, né? E se eu disser que só no Sicredi tem a promoção, vem poupar e ganhar. Funciona assim. A cada aplicação de R$100, você concorre a 2 sorteios de R$2.000 por semana, além de sorteios de R$10.000 todo mês. E no final do ano, você ainda concorre a 3 sorteios de R$100.000. E depois que você abre a conta, você faz tudo pelo site ou pelo aplicativo. Quer aplicar um pouquinho mais, quer tirar um pouco para gastar? Faz tudo pela internet. Não perca tempo, vai para o Sicredi, abra sua caderneta de poupança e comece a participar ainda hoje. Sicredi, fazer juntos para fazer a diferença. Do Gospel. Atenção! Neste sábado, dia 19 de outubro, acontecerá o dia D de vacinação contra o sarampo. O Ministério da Saúde convoca todos os pais ou responsáveis por crianças de menores de 5 anos de idade que ainda não tenham tomado as 2 doses da vacina a levarem seus filhos até uma unidade de saúde para serem vacinados contra o sarampo. Levem a caderneta de vacinação. Faça a sua parte. Proteja nossas crianças. Saiba mais em saude.gov.br/vacina Brasil. Ministério da Saúde, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Casa Gourmet, seu restaurante preferido, está sempre aberto de domingo a domingo para sua família e para os seus amigos, em horário de almoço para um dia corrido. Nos finais de semana tem pintada urucum, o mais famoso da cidade, pra você dizer Estamos te esperando na Casa Gourmet, na Avenida Rodolfo de Zapinho, 1165, Itanhangá Parque. Casa Gourmet, seu restaurante preferido. Casa Gourmet, o melhor pra você. Para quem ora e adora, a toda hora. Rádio Hora. Hortifruti do Produtor agora sob nova direção. Temos frutas e verduras frescas diariamente para sua família. Anexo, mercearia e açougue com carnes selecionadas. Hortifruti do Produtor, Avenida Marechal Deodoro, 1476, próximo ao Trevo, em Biruçu. Atendimento de segunda a sábado, das 7h30 às 7 da noite. E domingo, das 7h30 ao meio-dia. Hortifruti do Produtor, sempre presente na sua mesa. Rádio Hora. Jornal da Hora. Com Arthur Mário. Agora 7 horas e 37 minutos, Jornal da Hora desta terça-feira, 15 de outubro, dia do professor. E vamos ouvir o presidente desta importante entidade dos professores em Campo Grande. A antiga ACP, que é o Sindicato dos Trabalhadores da Educação. A ACP, fundada há muitas décadas em Campo Grande, a Associação Campo-Grandense dos Professores, que no seu passado teve figuras importantes como a professora Nelly Baixa e toda uma geração de professores que estão na memória da cidade de Campo Grande, homenageados em ruas, em edifícios, prédios, escolas, enfim. O professor, aquele que formou e que forma a todos nós, as nossas homenagens no bom dia do presidente da ACP, professor Lucílio Nobre. Bom dia, Lucílio. Bom dia, Arthur Mário. Bom dia a todos os ouvintes. Primeiro, agradecer, né, a oportunidade e toda a sua manifestação aí de carinho pela categoria, pelos professores, né, pela ACP, pelo nosso sindicato, Sindicato da Educação Pública das Escolas de Campo Grande, né, rede estadual, e rede municipal, né, congrega as duas redes. E hoje é o dia que, né, os professores são homenageados, né, fazem jus a tudo aquilo que ele representa, né, para o desenvolvimento das pessoas, da população de modo geral, né, para a economia, para a sociedade, né, para a ciência, enfim, a educação realmente é o que move, né, move o país e que move as pessoas. Então eu fico
muito gratidão pelo espaço e pelas homenagens que você acabou de mencionar aí. Como é esse professor do século XXI? E quando a gente entra no prédio da CP aí na 7 de setembro com a Rui Barbosa, tem aquele painel de professores, né, dos seus professores, dos seus ancestrais, afinal você é um jovem professor, Lucílio, liderando a categoria em Campo Grande. Como é, em termos de comparação, o preparo e o dia a dia do professor de hoje comparando com os professores de outras décadas aí do século passado que você tem nesse painel muito bacana aí? Sem dúvida alguma, um histórico enorme, né? A CP, 67 anos, nós somos de 1952, já atravessou aí, né, várias batalhas, né, enfim. Então, sem dúvida alguma, hoje o diferencial é que a educação, que era restrita num primeiro momento aos homens, né, e foi se estendendo para que as mulheres também pudessem ir para a escola e ser alfabetizadas, e hoje ela foi massificada de maneira que a obrigação, a nossa Constituição e a própria LDB, ela prevê você alfabetizar todo cidadão, independente de cor, de raça, né, de orientação sexual. Não. Então, hoje, a educação ela é pautada no diálogo, né? Isso, na época, uns 30, 40 anos, há um tempo. Então, como era reduzida a uma pequena parte da sociedade, então era aquela educação que você tinha era mais enrijecida, né? O professor era mais sisudo do ponto de vista do diálogo, né? A disciplina era diferenciada em sala de aula, né? Enfim, por todo o contexto histórico. Então hoje está pautada no diálogo. O professor hoje realmente tem que ter uma habilidade enorme, né, de poder dialogar com essa juventude, né? Hoje a escola, onde você for, pode não ter um posto de saúde, pode ter um posto policial, pode não ter um hospital, vai ter escola. A escola hoje ela foi universalizada, pena que ainda nós não conseguimos no Brasil colocar 100% da população, dos nossos jovens e crianças nas escolas. Estamos caminhando para isso, né? Mas sem dúvida alguma hoje o que mais preza mesmo e prevalece o diálogo, né, o bom senso, não o senso comum. O senhor não pode ter senso comum, mas o bom senso no sentido de resolver as problemáticas, né, entender todo esse contexto que existe a nossa juventude, nossas crianças, nossas famílias, tal, é que a educação hoje está pautada. Muito bem. Como presidente da entidade e diante dos diagnósticos, dos problemas apresentados, ontem a professora Ângela Costa, por exemplo, ela dizia aqui em nossos microfones que é necessário, no comportamento do aluno, muito mais participação dos pais, a presença dos pais nas escolas, de aumentar, melhorar a disciplina, enfim. Ela conclamava a isso por conta dessa nova sociedade, desses novos comportamentos, em que, como você relembra, quer dizer, a gente percebe que o aluno é outro, né? O comportamento é outro, né? Porque, na verdade, Arthur Mário, você tinha, por exemplo, uma educação que era associada mais a uma determinada classe social, então você tinha um padrão de comportamento, né? De maneira que, né, sala de meninos, sala de meninas, fila só de menino, fila só de... Hoje não é mais assim. Hoje a família, né, tem uma nova reestruturação familiar diferenciada, requer um pouco mais acaba realmente sobrecarregando, né, um pouco mais de atenção do professor, um pouco mais de dedicação, né, realmente falta, porque falta a participação mais efetiva da família, sem dúvida alguma. Eu estou colocando família aqui, não aquela família, né, pai, mãe, não, independente, a família, quem está com esse jovem, ele tem que participar mais da vida escolar, sem dúvida alguma, porque o que a gente vê muito é realmente colocando a culpa, né, na escola pública, a culpa da escola, a culpa do professor, e a gente tem a questão salarial, a questão dos instrumentos pedagógicos, né, enfim. Porém, é todo um contexto que faz parte da educação para que ela funcione. Segurança pública, né, tem que estar presente, tem que estar presente a família, tem que estar presente a comunidade do modo geral. Eu já estou falando de todos os segmentos, né, que compõem a escola, né, que sejam os funcionários, professores, né, enfim, se não tiver a participação efetiva de todos esses entes, todos esses segmentos, realmente fica falho, né, e aí sobra a culpa lá para a escola. Mas
é bom colocar com bastante que o que passa hoje é que parece que a escola, né, produz violência, parece que a escola produz droga, parece que a escola produz indisciplina, parece que a escola produz tudo que é ruim, né, na sociedade. Parece que a escola que produz isso é falso, isso é mentira. Inclusive o pretexto de militarizar a escola, né, que é um absurdo, tá? Tem nada contra a segurança pública, a polícia militar, mas dentro da escola precisa, né, o professor, com toda, né, os seus segmentos ali, que seja o diretor, o professor coordenador, os administrativos, é esse que faz a escola pública. Se existe violência, se existe droga, se existe indisciplina, não é a escola que produz. Está produzindo fora. Então a falha não é da escola. Não adianta imputar na escola aquilo que não é dela, né? A escola produz conhecimento, produz relação, né, produz fraternidade, produz tudo que é de bom. Infelizmente, as coisas acontecem lá fora e entra na escola e acaba condicionando as pessoas a acharem que a culpa é da escola ou a culpa é do professor. Então a gente precisa desmistificar isso, né, chamar a atenção da população para que cada vez mais apoie, né, e cada um cumpra o seu papel, tá? Porque tem alguém falando na história e pode ter certeza que não é a escola. A escola está cumprindo o papel dela e tem cumprido, como fazem os professores todos os dias, né, com sua formação, com todas as suas dificuldades, eles conseguem transformar isso em condições de trabalho e melhorar cada vez mais a educação e o conhecimento dos nossos jovens, das nossas crianças. O professor está fazendo a parte dele, a escola pública está cumprindo a parte dela, né? Falta os demais segmentos encampar a ideia de que a educação ela tem que ser prioridade nesse país. Parabéns aos professores e a ti, obrigado pela atenção. Ótimo dia do professor aí, Lucílio Nobre. Muito obrigado pelo espaço e que Deus abençoe a todos os professores. Parabéns a todos os profissionais, professores e profissionais de educação pública, tá? Abraço, obrigado pelo espaço, Mário. Agora 7h46, 7h46, manhã desta terça-feira. Parabéns, doutor Miquimba, naquele seu passado de jovem professor, né? Experiência boa, né? Bom dia. Bom dia, ouvintes da Rádio Hora, bom dia, Arthur. Realmente foi uma experiência boa, gratificante e que até hoje nos dá subsídio para trabalhar assim em prol da comunidade. Eu acho que ser professor é uma bênção de Deus. Ser professor é um trabalho gratificante, é um trabalho recompensador. Ainda hoje cedo, quando eu abri as nossas redes sociais? As redes sociais, a gente estava recebendo ainda os cumprimentos dos tempos que a gente era professor. Os ex-alunos sempre lembrando e mostrando gratidão por tudo aquilo que nós fizemos. Principalmente ali um abraço especial para todos meus ex-alunos aí de uma escola Amando de Oliveira, que foi uma escola aqui perto, né, aqui perto da rádio, aqui no Jardim Piratininga, uma escola onde nós fizemos um bom trabalho, um trabalho para a coletividade também, não só para a escola, mas para toda a coletividade. E eles, 40 anos depois, eles ainda lembram e mandam as felicitações e relembram os bons momentos dos trabalhos que lá fizemos. Muito bom, bacana. São 7h47. Clodoaldo, direto de Brasília, hoje, algumas notícias. O Brasil parece que vai andando, né? Mato Grosso do Sul com uma previsão aí de 413 milhões no leilão, né, do pré-sal, a chamada cessão onerosa, né, os excedentes daquilo que o pré-sal tinha a princípio, e é muito mais, né, a reserva petrolífera do Brasil, muito mais do que inicialmente se imaginava. Dia 6 de novembro é o leilão, a área econômica do governo, não só a Petrobras, enfim, abrindo esse leilão aí com a participação de grandes multinacionais, e também o Clodoaldo trazendo aí destaque de hoje, a Comissão Especial da Reforma da Previdência se reúne aí para a Comissão Especial na questão dos militares, né? Os militares vão ter que trabalhar mais 5 anos, viu, Miquel? Aumentar o tempo de serviço. Eu queria falar do leilão, né? Porque esse dinheiro aí parece que desafoga, né, um pouco as finanças apertadas dos estados e municípios, principalmente alguns municípios do interior, né, que estão com o pires na mão. Mas é interessante, todo ano tem um jeitinho, né, de salvar. Aparece dinheiro, né, rapaz? Outro ano foi aquele dinheiro que veio
o dinheiro que foi arremessado para o exterior, né? E voltou, salvou a situação do Estado, do município. Verdade, foi um dinheiro extra para os governantes aí, né? Agora aparece esse dinheiro do pré-sal, quer dizer... Nós vamos Aquele caixa 2 no exterior, né? Veio muito dinheiro. Embora a cobrança de impostos tenha sido alta, muita gente esquentou o dinheiro aí, né? Pois é. Então, quer dizer, mas legalmente, né? Então eu acho legal esse jeitinho brasileiro. Sempre parece sempre que o governo tem um caixa 2 para resolver esse problema. Olha, a questão do pré-sal realmente agora é fiscalizar, né? O dinheiro vai chegar lá na prefeitura, vai chegar aos governos estaduais. O dinheiro precisa ser bem aplicado, né? Precisa ser bem aplicado, porque na falta de recursos, quando chega, né, pode ter muita festa. Bom, até agora já se falava que o dinheiro que estava aí já dava para pagar o 13º, que a maior preocupação dos governos é o 13º e algumas obrigações sociais. Quer dizer, esse é um dinheiro extra que vem para poder tocar algumas obras. 7h50, 7 da manhã. O Jornal da Hora aborda um assunto que vai chamando a atenção da opinião pública, não só em Campo Grande, mas em todo o Mato Grosso do Sul. Surgiu neste ano de 2019 em Campo Grande o movimento pela preservação da natureza, que tem à frente a liderança do economista aposentado, cidadão, pantaneiro de Corumbá, residindo em Campo Grande já há muitos anos, o professor Alfredo Souza, para comentar um episódio do final de semana, desmatamento aí no Parque dos Poderes, e vários participantes do movimento pela preservação da natureza, indo à imprensa, gritando nas redes sociais, fazendo um desmatamento nesse Parque dos Poderes, cartão postal. Antes, a luta do movimento era a questão do assoreamento dos dois lagos, o Lago de Contenção e o Lago Maior, a obra que não terminou ainda. O prefeito Marquinhos Trade, ontem conversava com ele, disse que a parte dele já fez, nos córregos, lá dentro, né, na retirada da areia do Lago de Contenção, e agora a parte maior de responsabilidade do IMASU, do governo do Estado. Economista Alfredo Souza conversa com os ouvintes do Jornal da Hora. Bom dia, Souza. Bom dia, Mário. Prazer estar com você, com seus ouvintes e doutor Biquimba. Então, professor Souza, esse desmatamento aí, ele estava autorizado e a reclamação é que por que num feriadão e de repente vocês foram surpreendidos? Explica para o nosso ouvinte o que está acontecendo aí no desmatamento do parque. Olha, Mário, o que fica bastante claro para nós é que quem fez isso, quem autorizou esse desmatamento, fez com muita vergonha. Porque isso foi feito no final de semana, aproveitando o feriadão, na escuridão, sabe? É como se estivesse realmente fazendo as coisas escondidas. Isso não tem cabimento, porque isso está sendo feito com dinheiro público. Isso diz respeito à cidade, à população, a quem paga impostos. Opinião. Alguma providência do ponto de vista jurídico e do movimento pela preservação da natureza em relação a esse ato aí? Ah, com certeza. Nós estamos nos movimentando, nos organizando, porque a atitude é uma atitude que nos agride moralmente, né, um desrespeito, e nós não vamos aceitar isso. Isso é um crime contra a natureza. É um crime contra a cidade, é um crime contra os valores que nós defendemos de preservação do meio ambiente, da qualidade de vida. Aqui no espaço que a cidade ocupa, nos finais de semana, nos feriados, é um lugar de lazer da cidade. Por que destruí-lo? Por que essa vontade de construir mais palácios? O país não precisa de mais palácios, o país está precisando de empregos, precisa de transparência, precisa de autoridades que conversem com a população, que expliquem o que está sendo feito. Professor Alfredo Souza, só para fechar e atualizar o ouvinte sobre essas obras aí de desassoreamento dos lagos aí do Parque das Nações, o movimento tem engenheiros, tem advogados, tem arquitetos, tem sanitaristas aí acompanhando. Me chamou a atenção, eu gostaria que o senhor pudesse nos esclarecer. O Lago Maior voltou a receber águas, né? O governo anunciando, o secretário foi lá,
No entanto, a areia não foi toda retirada. Está previsto para quando? O senhor tem essa informação? Olha, eles disseram que em 60 dias eles retomam as obras do lago. Eu não sei como, porque daqui a 60 dias nós vamos estar no período de chuvas intensas. Para fazer qualquer providência no lago, é preciso que essa água que está sendo abastecida do lago agora seja retirada novamente. E o lago não está na sua profundidade original. Nós sabemos que uma das funções essenciais do lago do Parque das Nações Indígenas é a de contenção das águas no período de chuvas mais intensas. Então, se não há uma profundidade suficiente, a água sobe, a água cai na chuva mais intensa e ela passa por cima das comportas. E aí vem aquelas inundações no entorno do parque do shopping Campo Grande, como a gente tem visto. Então é preciso que haja um aprofundamento da mesma forma como existia originalmente, né? É preciso recuperar as margens dos córregos dentro do parque, tudo isso não foi feito. A areia no entorno desses córregos continua. Enfim, dentro do parque tem muita coisa para ser feita ainda. E fora dele, aquelas áreas de contenção para evitar que a areia continue entrando para dentro do parque. Está aí, portanto, Alfredo Souza, economista, aposentado. Ele é o líder do movimento pela preservação da natureza, com sanitaristas, engenheiros, arquitetos, advogados, com artistas, enfim. Alfredo Souza, muitíssimo obrigado pelas suas informações. Um bom dia. Bom dia. Agora 7h56. Olha, muitos leigos, né, que caminham pelo parque ficam questionando. Eu sou um deles, viu, Miquima? Eu não consigo entender muito aquela obra, apesar que a gente observe já de longa data. A gente observa de longa data essas obras aí, né? Vamos aguardar aí, né? Pois é, Arthur, a gente tem também, nós dois participamos lá do Movimento de Preservação do Meio Ambiente. Foi um grupo que nasceu depois daquela chuvarada que provocou aquele assoreamento do lago. Nós gravamos um vídeo denunciando, mostrando os bancos de areia que afloraram sobre o lago. Então, quando a gente começa a unir as coisas, nós temos um grupo que se reúne a cada 15 dias, onde participam profissionais com doutorado, mestrado do meio ambiente, engenheiros e gente biólogos, gente que nos dão verdadeiras aulas e que a gente vê bem que o que foi feito no lago parece-nos que foi feito sem estudos, sem um planejamento, sem uma perfeita coordenação do que deveria ser feito. Eu acho que a Secretaria do Meio Ambiente e o IMASU está pecando muito nesse governo estadual. Nós tivemos, se a gente for fazer um retrospecto, desde lá do desmatamento no início do ano, da Fazenda Santa Mônica, que autorizaram aquele desmatamento, e hoje é uma coisa muito mal explicada, que vai ser explicada no futuro, com certeza. As enchentes lá de Bonito, a turvação do Bonito, quer dizer, mostrou, e o assoreamento, e agora esse desmatamento, são alguns exemplos, e a gente poderia citar muitos outros, também aquele desmatamento lá em Rio Verde, nós poderíamos citar e mostrar que a Secretaria do Meio Ambiente, num estado como o nosso, deveria atuar melhor. Então, o senhor governador tem que prestar atenção no que os seus secretários estão fazendo, porque a culpa é do governador, porque ele é o senhor do estado, ele administra o estado, ele precisa ser informado. E se ele lê na imprensa que está acontecendo isso, ele deve tomar providência. Fizeram as obras do lago, não fizeram o remendo, que seria o gabião, que protege as margens. Se vir outra chuva daquela que assoreou o lago, vai muita terra para dentro do lago. Fizeram um erro
de tirar a areia do lago e colocar perto da nascente do córrego Joaquim Português. Tivemos lá e observamos, fotografando, e no dia de chuva mostrou que a areia está voltando tudo para... É capaz de soterrar até a boca a nascente do córrego Joaquim Português. Coisa séria, hein? E vai voltar para o lago. Porque o córrego Joaquim Português nutre o lago. Com certeza. Então, agora, uma das causas do assoreamento foi aquela avenida que abriram ali, na rotatória ali de quem chega no Parque dos Poderes, pela Mato Grosso. Uma via nova, né? Aquelas duas vias ficou muito tempo, desceu muita areia. Quer dizer, não foi feita a contenção que tinha que ser feita ali na Hiroshima, então não terminou as obras, não terminou a responsabilidade da prefeitura, porque tem que fazer aquelas obras. Quer dizer, esse remendo que fizeram lá no lago, eles estão dizendo que voltam daqui 60 dias, provavelmente não serão 60 dias, serão 120 dias no mínimo, porque para entrar no outro período de pouca chuva, que nós teremos então, pode ser que seja até um serviço jogado fora, um dinheiro gasto à toa. Muito bem. Pontualmente, 8 da manhã, Jornal da Hora, desta terça-feira, com muita informação para você. A gente volta amanhã às 7 e às 12 horas, jornalismo da Rádio Hora com Giro Rondon, no Giro Notícia. Continue ligado aqui na Rádio da Família 92,3 FM, a Vivian Krajeves, que está chegando por aqui com o Bom Dia 92. Ótima terça-feira. Parabéns aos professores, os nossos mestres, doutor Miquimba. Do magistério do Mato que milita lá no pré até os universitários, quer dizer, é uma categoria que merece todos os aplausos e é a categoria que dá norte a essa nação. Abraço, gente amiga. Jornal da Hora volta amanhã às 7 em ponto aqui na Rádio da Família. Você ouviu Jornal da Hora. Oferecimento Sicredi. Gente que coopera, cresce.